Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso programa Café com Fé aqui na Rádio Aviva 7. Você ouve, você crê. Que Deus te abençoe em mais um sábado, sábado de bênção para você e para sua família. E nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar do amor de Cristo, ao vivo, trazendo o estudo da Palavra de Deus, ao vivo aqui na programação da Rádio Aviva 7. Eu sou o Tiago da Cruz e junto comigo está aqui o meu amigo doutor Alexander Prado, ali da cidade de Pinhalzinho, está por videochamada junto com a gente aqui em mais uma manhã e hoje trazendo sequência a mais um episódio aqui, mais um capítulo, vamos dizer assim, mais um episódio da nossa série sobre fundamentos, né, doutor? Bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia, Tiago. Graça e paz a todos que nos acompanham nesse sábado, mais uma vez. Como sempre, uma alegria poder ter essa oportunidade de estar aqui contigo, com nossos ouvintes, nossos telespectadores, já que alguns nos assistem também, não só nos ouvem. Sempre uma oportunidade de ser um cooperador do Evangelho, aqui contigo, falar um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem ministrado ao nosso coração, ao coração da nossa comunidade também, poder partilhar aí o pão com todos, é sempre uma alegria. E aqui, ó, minha caneca, Rádio Aviva 7, cafezinho. Glória a Deus, Tiago. É isso aí, doutor. E nós já estamos com alguns ouvintes aí nos acompanhando na live, também tem muita gente aí acompanhando pelo aplicativo da rádio. Lembrando que os episódios anteriores estão disponíveis no site, né? Eu separei lá no site da rádio, só para avisar os ouvintes aqui. Lá no site da rádio, quando você acessar o site, você vai encontrar uma aba. A partir de hoje, eu estou ajustando ainda, não finalizei aqui, mas a partir de hoje vai ter uma aba ali, Aviva 7 Play, né? Essa aba Aviva 7 Play você vai clicar e vai ter todos os programas gravados, né, em ordem ali, conforme vai sendo lançado as gravações, ali você vai encontrando a cada programa. E estão disponíveis todos os últimos 5 episódios do Café com Fé. Estão ali no site da rádio para você assistir, né? Se você não achar o Aviva 7 Play, você arrasta até o final do site e vai na aba Vídeos. Ali nos vídeos você vai encontrar os programas Café com Fé, os gravados, e também vai encontrar alguns vídeos sobre a Palavra de Deus e entrevistas também aqui da Rádio Viva 7. Então, você pode acompanhar no site mesmo ali os programas gravados e também no canal da Viva 7 lá no YouTube. Se inscreve em nosso canal, estamos ao vivo pelo YouTube também. Lembrando que você pode, se você tem Smart TV, pode assistir a gente ali pela Smart TV no YouTube, tá bom? E hoje o nosso assunto aqui, o nosso título de hoje aqui é Discernindo o Corpo de Cristo. Então, hoje vai ser o assunto. Saber quem aí é o braço, quem é a cabeça, quem são as mãos, né? Deus quiser, né, Tiago? Se Deus quiser, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Doutor Alexander, é, é contigo e eu, é que nem narrador de futebol, eu sou comentarista só. Né? E Comentários. o que faz a narração do jogo aí é o doutor, né, doutor? É isso aí, Tiago. Então, nós temos feito aí uma série para quem está chegando agora, né, uma série de estudos aí sobre quatro fundamentos, com base em Mateus 16, Cristo, a Igreja, a Cruz e o Reino. A gente tem olhado para as Escrituras e visto como Jesus, naquela conversa com os discípulos dele, em Mateus 16, ele é muito intencional e ele traz esses temas como centrais aí da mensagem, né, das Escrituras. Cristo, a Igreja, a Cruz e o Reino, e a gente vê que tanto na mensagem do próprio Jesus durante os evangelhos e nas cartas dos apóstolos, na história de Atos dos Apóstolos também, a gente vê que esses temas, né, Cristo, a Igreja, a Cruz e o Reino, são assim temas centrais e que vão trazendo aí a base para tudo que é ensinado e para tudo que serve como um discipulado para nós.
Quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente já chegou ao entendimento de que o discipulado não é cursinho para quem se converteu, mas sim é a vida de um seguidor de Jesus, é uma vida de discipulado, né? De viver esse discipulado contínuo, porque só não precisa mais ser discipulado, Tiago, quem já é perfeito como Cristo. Porque nós sabemos que não há ninguém assim. Então, o próprio Jesus disse, né? A vida eterna é que me conheçam a mim, conheçam aquele que me enviou. Então, quem já conhece tudo sobre Deus, sobre Cristo, não precisa ser discipulado. Então, o discipulado é isso, essa caminhada. E são esses temas que têm, assim, trazido a base, a gente percebe nos textos, né, do, das Escrituras, do Novo Testamento, e não só do Novo, como do Antigo. Para mim, Tiago, acredito que para a maioria dos estudiosos aí das Escrituras, não são textos separados, o Antigo e o Novo. Né? Muito pelo contrário, é uma única narrativa, né, que vai se revelando de forma progressiva, né, desde Gênesis até aí Apocalipse. Então, esses assuntos têm sido o que permeiam toda essa narrativa bíblica, né? Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E nos últimos programas, que são, de certa forma, os primeiros dessa série, a gente tem falado sobre as doutrinas de Cristo, né? Como sendo Cristo uma aí dessas bases de tudo isso, esse conceito, né? Essa doutrina Cristo. A gente tem falado sobre assuntos concernentes a Cristo, né? Sobre a doutrina Cristo. Então, a gente falou aí o último programa aí sobre perdão, falamos sobre fé também, sobre arrependimento, né? A gente tem usado também Hebreus 6, né? Que traz lá as doutrinas elementares de Cristo. Fizemos um parênteses agora, Tiago, aí no último programa, lá de Hebreus 6, falamos sobre arrependimento, sobre a fé em Deus. Temos ainda a imposição de mãos para falar, temos o juízo eterno, mas fizemos um parênteses aí para trazer um pouco de entendimento aos nossos ouvintes sobre alguns assuntos importantes. E hoje a gente falar de discernir o corpo de Cristo, Tiago, desculpa, basicamente é o seguinte, você que está nos acompanhando. Toda a narrativa bíblica, Tiago, é sobre Deus formando uma família. Toda a narrativa bíblica não é sobre Deus buscando pessoas individualmente. É óbvio que isso acontece, que todo mundo tem a sua história individual e singular com Deus, mas o propósito de Deus não é salvar pessoas. O propósito de Deus é salvar uma família, é formar uma família. Por isso que o conceito, sempre quando Deus está se referindo ao ser humano, é como uma coletividade. Né? É como um corpo, por exemplo, o que é uma metáfora muito usada aí no Novo Testamento. Nós temos vários programas aqui, Tiago, falando sobre unidade, sobre comunhão, sobre o corpo de Cristo, né? Então, tem bastante já conteúdo sobre isso. Hoje, especificamente, Tiago, a gente quer falar um pouquinho sobre discernir o corpo de Cristo e o que basicamente Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. Eu vou usar um pouquinho do texto da ceia, os nossos ouvintes vão ver, mas nosso propósito hoje não é falar especificamente do ato ceia, tá? Mas por que a gente vai usar um pouco do texto da ceia? Porque em 1 Coríntios, Tiago, Paulo vai trazendo esse conceito de unidade desde o início da carta, em 1 Coríntios, como um conceito especial e, vamos dizer assim, basilar, de base, de fundamento sobre a doutrina Cristo, para que a igreja entenda que não é sobre viver individualmente uma vida com Deus, e sim sobre a responsabilidade de se viver uma vida de comunhão, uma vida coletiva. Mas, basicamente, para o nosso ouvinte já está aí
na expectativa do que nós vamos falar hoje, Tiago, é basicamente o seguinte: viver em comunhão, Tiago, não é só um privilégio, não é só o propósito eterno de Deus, de que a gente viva em comunhão, porque o amor do Pai, Tiago, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, o propósito do amor do Pai e da graça do Filho revelada na cruz é a comunhão do Espírito. Por isso que Deus sempre usa o conceito de família, de comunhão, para dizer que o que salva, Tiago, é a comunhão. E Por é, isso que Deus sempre usa o poder sim. e depois ele diz que o objetivo do poder é a comunhão. E é por isso, doutor, que a gente vê, só trazendo um detalhezinho sobre essa questão da família aí também que o doutor mencionou agora há pouco, é por isso que é tão difícil você manter a família dentro da igreja, servindo a Deus. Né? Porque pode, se for analisar, doutor, ah, dificilmente a gente vai ver as famílias se convertendo inteira. Né? São muitas. Para quem está mais tempo na igreja, geralmente tu vai ver a mulher e um filho, ou o pai e a mãe e o filho não tá na igreja, ou apenas os filhos e os pais não estão na igreja. São muitas situações nesse sentido, pela questão de quebrar unidade, né? Como o inimigo trabalha para quebrar a unidade, porque se tu conseguir colocar famílias unidas dentro do corpo de Cristo, né? Todas elas juntas, a pessoa que tu mais tem unidade hoje é a tua esposa, né, doutor? E a tua filha. Você tem a comunhão com o pastor, com os colegas da igreja, mas nada supera o laço familiar, né? E eu vejo que o inimigo ele tem trabalhado muito na separação familiar, na questão de reino, né? A família, não digo não é que separação que eu quero dizer, porque o casal se separou, não, nesse sentido não, mas sim no fazer a obra de Deus, né? No buscar Deus, no, no trabalhar a favor do reino de Deus, porque geralmente tu vai ver um pegando sozinho às vezes de um lado e a outra ponta sobrando, né? Dificilmente tu Tiago, isso vai. aí, ver os dois trabalhando, enfim, a família toda, Sim, enfim, né? E isso aí, Tiago, é o que que acontece? O nosso assunto hoje é sobre isso, né? Porque além do privilégio de viver isso que é o propósito de Deus, a viver em comunhão e, e viver em família verdadeiramente, né? Isso, além de ser um privilégio, é uma responsabilidade, porque quando você é um só, né, você é responsável pela vida do outro. Então, a Escritura ela vai nos dizer, Tiago, que tudo que Deus fez sempre foi para formar uma família, né? E para que os seus filhos vivessem em comunhão. Esse é o sonho de Deus, Tiago. Por isso que Jesus, no dia lá na sexta-feira à noite, né, talvez na quinta-feira à noite, enfim, na última ceia que ele teve com os discípulos, no dia da Páscoa, ele disse assim lá em Lucas: eu estava ardentemente ansioso para comer essa janta aqui com vocês. Porque isso ali, Tiago, sentados à mesa, em comunhão, esse é o sonho de Deus. Isso confunde muito a mente da maioria dos religiosos, porque eles têm a ideia de que o que Deus quer é demonstrar muito poder e estar sentado em um trono um dia e ser adorado de forma distante, e daí Jesus vem e senta com seus discípulos, né? Eles mesmo esperando esse poder ser revelado, eles ansiosos ali sentados com Jesus naquela Páscoa, pensando agora, esse final de semana, ele vai se revelar, vai destruir Roma, vai dominar tudo, vai mostrar que é poderoso e nós vamos sentar com ele no trono, porque estavam discutindo um pouco antes, né? Até a mãe de dois deles foi lá pedir para Jesus para um sentar à direita, outro à esquerda. Então eles queriam o quê? Poder.
e achavam que Deus estava preocupado em revelar poder. Aí aquele que eles achavam que ia revelar poder senta com eles numa mesa. Aí eles estão discutindo para ver quem vai ser o maior, quem vai ser o mais poderoso entre eles e tal. E daí Jesus levanta, tira a túnica e lava o pé deles igual um escravo. E diz para eles assim: olha, lá no mundo eles brigam por poder. Mas entre vocês não vai ser assim. Eles não entendem nada, né, Tiago? Que história é essa? Que história é essa? De agora nós estamos esperando ele destruir Roma e mostrar que é o Messias poderoso e o cara está aqui lavando nossos pés. Ele senta na mesa e diz: olha, eu esperei ardentemente por comer essa janta aqui com vocês. Eles esperando, Tiago, que ele dissesse assim: eu esperei ardentemente por esse dia de eu vir aqui dominar Roma. E ele senta na mesa e diz: eu estou ansioso, estava muito ansioso. Ardentemente eu estava ansioso por comer essa janta com vocês. E porque eu só vou comer isso de novo no reino do meu pai. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o reino de Deus é sobre os filhos sentados à mesa. Então, o Salmo 128, Tiago, que vai dizer assim, ó, bem-aventurado, muito feliz é o homem que teme ao Senhor. Por quê? Porque ele tem na sua vida a revelação do sonho e do propósito eterno de Deus, Tiago. O Salmo 128 lá vai dizer assim: feliz é o homem que tem os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, e a sua esposa como uma videira frutífera. Tiago, esse é o sonho de Deus. Os seus filhos sentados ao redor da mesa, e a sua esposa, que é a igreja, como uma videira frutífera. Uma comunhão plena. Esse é o sonho de Deus. Então é tudo sobre isso. Então isso, cara, viver, Tiago, o privilégio de viver o sonho de Deus é maravilhoso. Mas isso, o que nós queremos tratar aqui hoje, Tiago, de forma muito rápida, é a responsabilidade também que isso traz. Que se nós vivemos em comunhão, nós vivemos realmente uma unidade, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque a Escritura vai dizer para nós, Tiago, que tudo que você fizer vai afetar a vida de toda a igreja. Tudo que você fizer vai afetar a vida de todas as famílias que fazem parte da mesma unidade. Por isso, Tiago, que há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Então, a responsabilidade, Tiago, por tanta depressão, ansiedade, pensamento suicida, que tem, eu não estou falando de pessoas incrédulas ou que não seguem a Jesus, estou falando da igreja. A responsabilidade disso, Tiago, é de todos. Porque a Escritura vai dizer, nós vamos tratar isso aqui hoje, que há muita gente doente, amortecida, dormindo espiritualmente, e outros até muito doentes, porque a igreja perdeu. Não estou generalizando, Tiago, mas estou falando de nós. A maioria das pessoas que seguem a Jesus, ou que dizem seguir a Jesus, perderam a consciência da responsabilidade do que é viver um corpo. Porque o pecado de um afeta a todos. É isso que nós vamos tratar hoje. Eu tenho que falar um pouco de comunhão, porque é sobre isso. É tudo sobre isso. Então, discernir o corpo de Cristo já começa com o fato de você entender que o propósito de Deus é salvar uma pessoa só. Então, Deus, Tiago, quando Jesus voltar, ele vem buscar uma pessoa. Ele não vem buscar uma multidão. É uma multidão formando uma única pessoa. Cristo, o seu Filho.
Então, esse é o conceito bíblico, Tiago, de corpo de Cristo, de comunhão, de unidade, né? Agora, se todos são um, então o que um faz, Tiago, afeta a todos, seja bem, seja mal. E essa consciência, essa responsabilidade, Tiago, que muita gente acabou perdendo. Então, Paulo, Tiago, ele vai tratar desse assunto, como todos os apóstolos, em todas as cartas, mas nós vamos usar aqui hoje Paulo, ele está tratando na carta aos Coríntios aqui, a carta inteira, sobre esse assunto. Dizendo, olha, vocês não estão entendendo que a igreja é um corpo e que vocês são um só. Que o que um faz afeta a todos. Então ele fica o tempo todo tratando sobre isso. Quando ele chega no texto da ceia, em Coríntios 11, a gente pode dizer que poucos textos aí, né, das escrituras são tão conhecidos como o texto de 1 Coríntios 11, que é lido pelo menos uma vez por mês, né, aí na igreja. E como eu falei no início, o nosso assunto hoje não é especificamente a ceia, isso vamos tratar outro dia, mas nesse texto da ceia, Paulo está falando sobre discernir o corpo de Cristo, de olhar para a igreja como um corpo e não como uma individualidade. Mas ao mesmo tempo, Tiago, que esse texto de 1 Coríntios 11, ele é muito conhecido, ao mesmo tempo ele é muito mal interpretado, porque ele é lido de maneira muito isolada, como se 1 Coríntios 11, né, fosse um texto separado do resto da carta. Então a gente vê aí praticamente todas as celebrações aí de ceia, ouvindo essas palavras de Paulo, né, aí proclamando a cada cristão a examinar a si mesmo antes de participar do pão. E essa prática é correta, você examinar a si mesmo, mas alguns olham para esse texto e acham que Paulo está tratando de uma individualidade do indivíduo. Só que Paulo não está em momento nenhum, Tiago, escrevendo a indivíduos isolados. Ele está escrevendo a uma igreja. E o objetivo de Paulo ali não é preparar cada um para participar daquele ato, mas ele está ensinando a comunidade a compreender quem realmente a igreja é diante de Deus. Então, quando a gente vai ler aí cuidadosamente aí a carta, em 1 Coríntios, a gente percebe que Paulo ele não inicia o assunto da ceia em 1 Coríntios 11. O argumento dele já começa muito antes e principalmente no capítulo 10. Né? Quando foi dividido aí o texto em capítulos, né, para facilitar encontrar os textos, às vezes a gente perde a consciência de que o texto ele é contínuo, né? E por não ler o capítulo anterior, às vezes a pessoa perde aí a continuidade do pensamento do autor. Então, Paulo não começa o assunto no capítulo 11. Ele está falando a carta inteira sobre um único assunto, que é a unidade. Tá? Claro, ele trata vários assuntos, mas o cerne da carta é esse: corpo de Cristo. A igreja como um corpo coletivo, uma unidade coletiva de pessoas. Então, quando você começa a ler só no capítulo 11, você vai concluir que Paulo está tratando só daquele ritual da ceia. E não é verdade. Tá? 1 Coríntios 10, Paulo ele começa a citar, Tiago, o povo de Israel, por exemplo. Nós já vamos ler o texto aqui, Tiago, mas no capítulo 10 de 1 Coríntios 11, ele vai tratar, ele vai citar o povo de Israel, e ele vai dizer, olha, essas histórias do povo de Israel ficaram registradas não só como história, mas para nos ensinar o que é ser igreja. Então, eu vou ler aqui um pouco do texto, Tiago, 1 Coríntios 10, e aí o povo aí vai começar, talvez, a nos entender. Eu não sei, Tiago, se tu está conseguindo acompanhar o meu raciocínio, mas o cerne do que a gente está dizendo hoje é o seguinte:
Você que está nos ouvindo precisa entender que a vida que você leva, se você faz parte do corpo de Cristo, então eu estou presumindo que você não é um cristão cultural, alguém que só faz parte de alguma religião do cristianismo, aí como a maioria das pessoas que se dizem cristãs e nunca nasceram de novo. Eu estou presumindo que você é alguém que está em Cristo. Você nasceu de novo, é um seguidor de Jesus, e você está ligado espiritualmente ao corpo de Cristo. Então, presumindo isso, você precisa entender uma coisa: a vida que você levar vai afetar toda a comunidade. Então, talvez tem pessoas doentes na comunidade que você está, e eu estou falando para mim, para você, Thiago, para todos que nos acompanham. Talvez tem pessoas que estão doentes na comunidade que você está por causa dos pecados que você comete. Então, a maioria das pessoas acham, Thiago, que eles pecam, que eles vivem uma vida deliberada, que eles fazem o que querem da vida, e acho que isso só diz a respeito a eles. Então, as pessoas têm um pensamento assim: ah, Deus conhece o meu coração. E eu nem vou falar sobre isso, porque isso é uma coisa terrível, Deus conhecer o teu coração, né? Mas as pessoas esquecem que tudo que elas fazem afeta toda a comunidade, porque é um corpo. Então, quando alguém trai a esposa, por exemplo, ele não está afetando só a sua vida espiritual. Se ele está em Cristo, se ele está ligado ao corpo, ele afeta toda a comunidade. Toda a comunidade sofre. E é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 11, Tiago. Está dizendo: vocês, por não discernir o corpo de Cristo, a igreja como um corpo, como uma unidade coletiva de pessoas, por não discernir isso, há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. E é por isso, doutor, que a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios, tem um Provérbios ali na Bíblia que diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Cristo, depois que se arrepende do pecado, que nascem de novo, elas têm um temor, não estou dizendo medo, né? O temor que eu digo é aquele respeito a Deus como um pai. E esse temor auxilia a igreja. Por isso que a palavra ela diz que é o princípio da sabedoria. Então é só o começo, né? Tudo começa por aí, né? Tudo começa pelo temor a Deus, né? É verdade. E é nessa questão ali, doutor, que muitas pessoas, como o doutor mencionou, as pessoas estão adoecendo na igreja porque falta temor. Tem muito. Vou te chamar de crente, né? Porque cristão não. Às vezes não se encaixa mais, né? Falta temor a Deus e acabam adoecendo a igreja, doutor. É, é isso, Tiago, que é o cerne do que Paulo está falando na carta e que é o que a gente quer trazer à tona hoje, né? Que as pessoas precisam entender da sua responsabilidade do que é viver uma unidade. Eu estou presumindo que você que está nos acompanhando já entendeu que igreja não serve para você ir lá no final de semana fazer a tua parte com Deus, para estar bem, para deixar Deus feliz, para fazer o que você quer. É, igreja não serve para você criar campanhas para enriquecer, isso é pecado, tá? Ou fazer cultos para ver se você agrada a Deus e Ele dá o que você está pedindo, isso é pecado, tá? Eu sinto muito se as pessoas ensinaram você assim, talvez nem fizeram por mal, fizeram porque aprenderam assim também, mas o nome disso é paganismo, é pecado. A igreja serve, Tiago, para viver em comunhão e viver o propósito eterno de Deus, né? Que é ser transformado à imagem do seu filho. Para isso que serve a igreja, né? Presumindo isso, Tiago, que você que está nos ouvindo entendeu isso, então agora você tem que entender a responsabilidade que isso traz. Então veja que Paulo começa falando em 1 Coríntios 10.
Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Ele está falando do quê? Do povo lá no deserto. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento, todos beberam a mesma água. Veja que ele fica falando de todos, Tiago. O mesmo alimento, a mesma água. Ele está falando do quê? Apesar de muitos, eram um só. É isso que Paulo está trazendo à tona. Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então veja que ele começa a falar de um coletivo de pessoas usufruindo da mesma fonte e fala que essa fonte é Cristo. Ele está trazendo esse conceito coletivo aí. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então veja que ele está dizendo, olha, não esqueçam o que aconteceu com o povo lá no deserto. Aquilo dizia respeito a Cristo, ele está falando. Verso 6, ele diz assim, ó, tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Não adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Está falando de murmuração. E foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, olha o que ele está dizendo, Tiago, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento e foi escrito, não foi escrito como uma simples história, mas sim como uma advertência para nós que vivemos os últimos tempos. E olha o que ele está dizendo, não ponham Cristo à prova, né, como eles fizeram, não vivam em murmuração, né, para que não sejam mortos. Isso ele está falando no capítulo 10. No capítulo 11, ele vai chegar, vai continuar esse mesmo assunto, Tiago, ele não muda de assunto. Ele está falando da mesma coisa. Né? No capítulo 11, ele vai chegar lá no verso 17 em diante, e ele começa a falar sobre a comunhão da ceia. Sobre o fato de que a ceia, enfim, representa a comunhão dos filhos de Deus. Representa a união do seu corpo. Por isso que lá no capítulo 10 ele estava falando que comeram o mesmo pão, beberam a mesma água. Ele está falando dessa comunhão dos filhos de Deus. Aí ele vai dizer que por não discernir o corpo, né, há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Quando a gente observa toda essa carta, Tiago, a gente percebe que a expressão corpo de Cristo aparece aí repetidas vezes para descrever a própria igreja. Então, no capítulo 12, ele continua o mesmo assunto, ele vai dar um exemplo claro do corpo. Ele vai falando, olha, a orelha não pode dizer para não sei o quê, o olho não pode dizer, o dedo não pode dizer que não precisa, a mão não pode dizer que não precisa do pé. Ele está falando disso. Ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro e tal. Aí surge a pergunta, né, Tiago, aí inevitável. Será que ao falar de discernir o corpo, Paulo está se referindo apenas ao corpo de Jesus lá crucificado, ou também ao corpo vivo dele, que é a igreja? Né? É óbvio que é o corpo vivo dele aí, que é a igreja. Então, sendo assim, Tiago, a gente precisa considerar essa responsabilidade. Eu quero dar um exemplo aqui, já que a Bíblia está dizendo ali em 1 Coríntios 10, que o que foi escrito lá no Antigo Testamento nos serve como exemplo para nós. Então, onde é que está esse princípio bíblico de que o que eu fizer na minha vida particular afeta toda a comunidade? Né? Vamos pegar um exemplo só, poderia pegar muitos, né? Mas eu vou pegar o exemplo de Acã. Né?
Depois de a gente entender aí basicamente, né, que a igreja é um só corpo de Cristo, e que Paulo está conduzindo aí aos acontecimentos do Antigo Testamento. Para a gente entender isso, né, ele vai dizer ali, como a gente leu, que essas coisas aconteceram como advertência. Então vamos olhar para o Antigo Testamento, e eu quero que você que está nos acompanhando, se puder, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7. Esse princípio bíblico, Tiago, dessa responsabilidade que a gente tem que ter para viver em comunidade, é muito claro, por exemplo, nessa história de Josué 7. Para quem não se lembra, ou para quem se conhece a história ou não conhece, eu vou te ajudar a entender o que acontecia aqui em Josué, Tiago. O povo tinha atravessado o deserto, chegaram até o Rio Jordão, e do outro lado tinha uma cidade muito poderosa que era Jericó. E eles precisavam destruir aquilo lá. Aí Deus, eu vou resumir aqui muito a história, em Josué 6, Deus vai dizer assim para eles: olha, vocês vão destruir Jericó, mas é o seguinte, matem todo mundo e não fiquem com nada dos despojos. O que eram os despojos? As riquezas que sobrava, que tinha na cidade. Não fiquem com nada. Consagrem tudo ao Senhor. Levem para o tesouro. É claro que esse tesouro ia acabar beneficiando toda a comunidade, né? Para isso que servia as riquezas que Deus dava para eles, né? Então era para servir toda a comunidade. Pra você ter ideia, eram 600 mil guerreiros, né, Tiago? Se são 600 mil guerreiros, provavelmente são 500 mil famílias, né? No mínimo. Vou supor que numa família tinha mais de um guerreiro. Porque se cada guerreiro fosse um pai de família, são 600 mil famílias, né? É, literalmente. E, Literalmente. e é gente, né, doutor? Muita gente. O que aconteceu, Tiago? De 600 mil, vamos supor que sejam 500 mil famílias. Né? Que uma família tinha mais de um guerreiro. Vamos supor que eram 500 mil famílias. Dessas 500 mil famílias, Tiago, vamos supor aí, estou chutando um número que não tem como saber. Eu vou chutar um número aí de 3 milhões de pessoas. Conquistaram a cidade de Jericó e Deus disse: olha, vocês não fiquem com nada. Né? Aí eles conquistaram tudo lá. E teve um homem, Tiago, um único, de 600 mil guerreiros. Um Um único. abençoadinho. Um único. Que olhou para uma capa da Babilônia, para um tanto de prata, para um pouco de tesouro, e disse: quer saber? Vou pegar isso para mim. De 600 mil, Tiago, um único homem resolveu não obedecer a Deus. Aí Deus, em Josué 7, diz o seguinte: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas. Tiago, Deus não disse o Acã foi infiel. Deus não disse: olha, o Acã não obedeceu. Todo Israel foi maravilhoso. Só o Acã que foi infiel. Não. Ele diz assim, ó: o povo foi infiel. Porque se para conquistar Jericó eles tinham que ser um só, Tiago, iam ser beneficiados como um só, a dívida de um é a dívida de todos. Então, essa forma, Tiago, de narrar
a história é muito significativa. Que você vê lá, Josué 7, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas ao Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor, Tiago, não se acendeu contra Acã. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, embora apenas Acã tivesse escondido a capa, a prata e o ouro, Deus olha para Israel como uma comunidade de aliança. O pecado de um membro não é apresentado ali como um problema privado lá do Acã. Ele afeta o povo inteiro ao qual ele pertence. Então você vê que Deus não se refere ao homem, se refere ao povo. Mais uma vez ele ressalta no finalzinho ali, diz, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Já em seguida, eles que com 600 mil guerreiros lá, tinham conquistado, foram conquistar outra cidade muito menor, levaram 3 mil guerreiros só e perderam, né? 36 soldados morreram. Aí o coração do povo se derreteu de medo, né? Ninguém sabia o que o Acã tinha feito, né? Então não é assim ó, que o Acã contou para todo mundo e disse, olha só o que eu fiz e ninguém fez nada não, ninguém sabia. E também por ser uma pessoa só em tanta gente, né? Como é que tu vai descobrir, É possível. né? Bem. Comunidade imensa dessa, né? Mas é literalmente aquele ditado que o pessoal diz lá quando tem uma batatinha estragada no meio do saco, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, é exatamente isso que Paulo fala aos Coríntios, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda toda a massa. Isso mesmo. Então é. Aí o povo ficou desesperado, né, Tiago? Porque perderam, em seguida, tinham ganhado uma batalha imensa e com muita folga, e depois ali uma batalha pequena perderam e se derreteram de medo, né? Se prostraram diante de Deus em angústia e oração, em perplexidade, né? E daí Deus responde, né? Está tudo lá em Josué 7, vocês podem ler em casa. Daí Deus responde e diz assim, ó, vocês pecaram. Israel pecou. Deus não disse, ó, teve uma pessoa aí que... Não, Deus disse, Israel pecou. Então, depois de revelar quem foi, né? E punir o homem, queimaram ele, a família inteira e os bens, tudo que ele tinha, né? Aí diz lá que a ira do Senhor se aplacou. Então, o princípio revelado, Tiago, nessas narrativas, não é ensinar que Deus pune pessoas inocentes aí pelo pecado de outras pessoas de maneira arbitrária, né? O princípio que está revelado é a responsabilidade individual diante de Deus, cara. Então eu te digo assim, ó, você que quer viver em comunidade, que quer viver, cara, se você quer viver uma vida deliberada, cara, se afasta da comunidade. Deixa as pessoas viverem em paz. Pessoas vão sofrer por causa dos teus atos. E a maioria, Tiago, tem muita gente que não fala sobre essas coisas aqui. Por isso aqui, quem não gosta desse assunto, né, levanta um monte de questões, mas o princípio bíblico é muito claro. Quando um corpo está doente, Tiago, quando você pega a gripe, não é o pulmão que está doente. É o corpo inteiro que está doente. Não dá febre no dedo. Se você cortar o dedo e infeccionar, não vai dar febre no dedo. Vai dar febre no corpo. Não é em vão que a Escritura revela a igreja como um corpo. Né? Essa verdade revelada aqui em Josué é que
a comunidade de aliança não é uma coleção de indivíduos independentes, ela constitui um povo. Que existe aí uma solidariedade espiritual, Tiago, entre os membros desse corpo. Então, a fidelidade de um membro fortalece toda a comunidade. E a infidelidade deliberada de outro produz consequências que atingem o corpo inteiro. Então, da mesma forma que uma pessoa de muita oração, mesmo orando sozinha, beneficia toda a comunidade, alguém que peca deliberadamente no nosso meio afeta toda a comunidade. Não existe dois pesos e duas medidas. E é exatamente esse o princípio que Paulo aplica aos coríntios. É precisamente esse princípio que Paulo utiliza. É quando ele afirma que havia muitos fracos, doentes, e alguns que já haviam morrido, ele estava tratando uma igreja que havia perdido a consciência de identidade corporativa. Tinham perdido essa consciência. Assim como Israel sofreu lá com Ai, por causa da infidelidade lá do Acã, Paulo sugere que a igreja de Coríntio experimentava uma disciplina divina porque alguns dos membros estavam desprezando o corpo de Cristo. Não necessariamente aquele pedaço de pão, aquele rito, mas sim a igreja como uma comunidade. Sabe? Vivendo aí de maneira incompatível com a comunhão, né, da nova aliança. E principalmente, Tiago, é a questão da dissensão. Porque Paulo, ele começa lá, Coríntios 11, ele começa dizendo, olha, eu estou sabendo que há dissensões entre vocês. Então ele fala no capítulo 10 sobre Israel ser um exemplo e como coisas, que eles eram uma comunidade, usando esse princípio que a gente usou aqui por exemplo, de Josué 7, e dizendo que esses princípios servem para nós. Aí ele entra em Coríntios, no capítulo 11, e ele começa dizendo que, olha, eu sei que há dissensões entre vocês. Então, qual que é o assunto, Tiago? A separação. Dissensão é separação. Então, aqui, Tiago, entra num ponto que, vamos dizer assim, é um ponto bem profundo de tudo isso, que é o conceito de morte. Nós já falamos isso aqui, mas eu não tenho como falar de discernir o corpo de Cristo e não falar disso, porque o conceito bíblico de morte, Tiago, é separação. Então, a separação nada mais é do que a destruição da comunhão. Então, quando eu separo, eu destruo uma comunhão. Algo que estava unido, algo que era um só. Né? Então, o conceito de morte, quando Deus falou lá para Adão assim, olha, se vocês pecar, vocês vão morrer, a gente tem a ideia de perder o fôlego de vida e ser enterrado. Mas para Deus era muito mais profundo que isso. Era separação, porque a tradução da palavra morte é separação. Então, quando há dissensão da comunidade, a morte. Quando há dissensão, quando há divisão, a morte. Então, o pecado gera isso. Gera morte. Gera dissensão, gera separação. Né? Vê que Paulo começa, 1 Coríntios 11, Tiago, falando de conceitos de unidade. Olha o que ele diz: tornem-se imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Olha que ele está falando de um corpo.
todo homem que ora, profetiza e tal, ele vai falando sobre isso, daí ele chega ali, pois o homem se originou da mulher, a mulher do homem. Ó, verso 17 do capítulo 11. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então, por que ele não elogia? Porque há divisões. E depois ele vai dizendo que isso causa fraqueza, causa morte. Ele fala de não discernir dignamente o corpo. Então, Tiago, a gente tem muito o que dizer, mas se o povo de Deus, Tiago, começar a criar essa consciência de que eu tenho que ter responsabilidade, Tiago, pela comunidade, sabe? Eu tenho que viver para Deus, para que eu seja uma forma de gerar unidade, união, e não de gerar divisão. Que a minha vida particular é sim dar conta de todo mundo, porque o que eu fizer vai afetar toda a comunidade. Não é sobre só o que eu faço para Deus, mas é que o que eu faço vai afetar as famílias que convivem na mesma comunidade. E a gente tem falado muito, né, Tiago, sobre essa questão de comunhão, de unidade, porque é tudo sobre isso. E às vezes a gente parece que fica insistindo na mesma coisa, porque enquanto as pessoas não entenderem isso, não viverem até que todos sejam um, até vou indicar um livro para vocês, do Francis Chan, Até que Sejamos Um. E você que nos acompanha, procure aí no YouTube, no canal da rádio, procure aí nas redes sociais da rádio os programas que a gente fala sobre unidade e pense sobre isso. Ensine sobre isso na tua comunidade, medite sobre isso. Leia os textos a partir desse entendimento. Olhe para o Novo Testamento e veja o que Jesus fala sobre unidade. Leia João 17, quando Jesus orando a Deus, ele diz assim: a glória que o Senhor me deu, eu dou a eles, para que eles sejam um. Veja como isso tudo permeia os textos da Escritura e comece a pensar nessas responsabilidades. De que tudo que você faz não afeta só a tua vida com Deus, mas afeta também toda a comunidade. Teria diversas histórias aqui que a gente poderia usar do Antigo Testamento, Tiago, mostrando esse princípio que Paulo revela em 1 Coríntios 10, né, que aquilo foi escrito para exemplo nosso, né, mas o tempo também nos permite, depois o programa também fica muito longo, né, as pessoas acabam tendo dificuldade, às vezes até de acompanhar, né, Tiago? Mas se você que nos acompanha hoje meditar sobre isso que a gente falou, né, sobre esse princípio de discernir o corpo, de que a tua vida gera uma responsabilidade diante da comunidade, nós já ficamos bem contentes, né? É verdade, doutor. Unidade é a essência de tudo, né? E você veja, Tiago, uma coisa assim que não, sabe, a mim incomoda particularmente muito, incomoda, traz problemas a todos. A gente vê que as mesas que falam sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja, elas são permeadas por esse problema. É como a nossa forma de fazer igreja, a nossa cultura no Brasil, tem trazido muito mais dissensão do que união. A gente precisa aprender a fazer igreja, Tiago, de outra maneira.
você que nos acompanha, olhe para a sua comunidade. Eu estou falando de todas, tá? Todas têm esse problema, né? E Paulo fala ali na carta também, é bom que tenha dissensões até entre vocês, eu creio, porque aí vai mostrar quem é aprovado, mas veja que o que mais causa dissensões nas igrejas é a forma de fazer igreja. Departamentos, busca por liderança, brigas por cargos. Será que eles nunca leram o Novo Testamento, Tiago? Os discípulos estavam brigando para quem ia ser o maior no dia da ceia de noite, Tiago. Quem ia ter direito sobre as coisas. E Jesus lava o pé deles e diz, olha, entre vocês não vai ser assim. E é o que gera muito problema, é isso, Tiago. É a forma de fazer igreja, as pessoas, o propósito das pessoas irem. Sim. Né, até a comunidade, para buscar os seus próprios interesses. A gente já falou aqui, já falei isso algumas vezes. Se você quer viver como Cristo espera que você viva, nunca mais faça um culto por si mesmo. Nunca mais vá à igreja por si mesmo. Aí você veja, Tiago, se no que as pessoas pensam que é ser igreja, se isso é compatível, se é possível, Tiago. Os membros das nossas comunidades nunca mais fazerem um culto por si mesmos. Nunca mais fazerem uma campanha em prol dos seus interesses. Mas sempre estarem unidos em prol do outro. Qual é a possibilidade, Tiago, diante da cultura de igreja que a gente tem hoje, das pessoas viverem isso? Sendo que a grande maioria, Tiago, se arruma domingo para ir na igreja buscando o seu próprio interesse. A desculpa sempre é, eu vou para adorar a Deus. Tem certeza? Tem certeza que é só para adorar a Deus? Ou você está pensando lá no fundo em si mesmo? Em deixar Deus feliz, a tua relação com Ele tá boa, ou tu tá indo lá por um propósito de bênção? Toda semana, Tiago, eu escuto a mesma frase maligna que veio direto do inferno. Essa semana de novo, uma pessoa falou para mim, eu prefiro o culto de quinta porque é o culto da bênção. Eu não vou domingo, eu não gosto muito do culto de domingo, porque é o culto dos departamentos, daí, claro, né? Daí estão todo mundo brigado, né? E a pessoa veio contar para mim que no culto desses dias de domingo, era o culto da círculo de oração, e daí metade das irmãs não participou da cantoria que eles iam fazer lá, porque estavam brigados. Daí ficaram sentados. Que Bíblia, Tiago, que esse povo está lendo? Que evangelho é esse? De Jesus não é. Ele disse, por isso que eu prefiro ir no culto de quinta, que é o culto da bênção. Sim, você entende, Tiago, que isso veio direto do inferno? Que isso não é sobre viver em comunidade, em comunhão, em servir a Deus. Não, isso é sobre fazer um culto para ser beneficiado. Isso é maligno. O que isso tem a ver com discernir o corpo? Isso é discernir o corpo, a igreja como um corpo, ou é viver por si mesmo? Então, são essas coisas, Tiago, que Paulo está falando em 1 Coríntios 11. Examine-se a si mesmo e vê se você está discernindo o corpo de Cristo. E, doutor, tu já parou para pensar que, só para finalizar, vou falar inimigo para não dar... Eu sempre falo inimigo para não dar... Audiência, né? Mas eles vivem em mais unidade do que o cristão, né? Com certeza. Jesus falou, né?
filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz. Isso. Os filhos das trevas, eles entendem que eles precisam estar unidos no mesmo propósito e que não pode haver distinção entre eles para eles conseguirem concretizar o que eles têm que fazer. Aí é a diferença, Tiago, entre reunião e comunhão. Porque se reunir por um único propósito, isso aí o diabo também faz. Isso aí as pessoas fazem por diversos propósitos, alguns nem são tão ruins. Os caras se reúnem para jogar bola, porque eles têm um único propósito, se reúnem para dar tiro ao alvo, se reúnem para pescar. Eles estão unidos ali em um único propósito. Isso é reunião. Comunhão é outra coisa. É verdade. Comunhão é o que está em Atos. Todos vendiam suas propriedades e dividiam entre si e ninguém tinha necessidade de nada. Então não é sobre vender suas coisas, Tiago. É sobre qual é o propósito da tua vida. É realmente viver em prol do outro? Porque isso é ser um cristão. Sim. E só se pode servir só pode servir no próximo, né? Pronto. Você só consegue servir a Deus no outro. Por isso que tem em vocês mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usou isso como direito, antes despojou-se de tudo e se fez servo. Não é, eu vou fazer um culto e cada um vai lá por si mesmo e eu vou naquele dia, porque aquele dia que eu vou ser beneficiado. Não, isso aí quem inventou foi que um grande amigo meu, e teu também, meu querido pastor e mentor, e que me ensinou a ler a Bíblia, o Gilberto Chaves, ele dizia, isso é coisa do sete pele. Isso é coisa do pé redondo. É. E é assim que nós botamos nossa cabeça a prêmio, pelo menos a minha certeza, né, Tiago? Sempre vai a prêmio, quando diz assim, ó, fazer culto de bênção foi uma ideia do sete pele, Tiago. É, nem bota 7, porque senão o pessoal não vai associar errado. Foi quando o pé é redondo. É isso aí. É isso aí, Tiago. Discernir o corpo de Cristo. E glória a Deus, vamos orar por esse povo. Vamos orar. Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar diante da tua igreja, diante do teu corpo, ministrando aí um pouco da sua palavra. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, pela nossa dificuldade de discernir o corpo. Muitas vezes de viver a igreja assim como o Senhor planejou, como diz em Efésios, como foi o propósito eterno revelado a nós, que é a igreja, que é o teu povo como um só. Senhor, nos ensina a viver igreja, ensina o teu povo, Senhor, a nunca mais fazer culto para ser beneficiado. Ensina o teu povo, Senhor, a se reunir em comunhão plena, uns em prol dos outros, que eles possam entregar a sua vida em favor dos outros e não viverem mais só para si mesmos. E assim, Senhor, nos ensina a discernir o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Chegamos ao fim de mais um Café com Fé aqui na Rádio Viva 7, falando um pouquinho sobre unidade, sobre família em Jesus Cristo. E eu tenho certeza aí que você pode guardar muitas coisas do que foram ditas aqui em seu coração. E lembrar mais uma vez que os programas anteriores estão no site da rádio, dessa série. Nós estamos aqui no nosso 6º episódio. Você pode assistir os outros 5 no site aviva7.com e também está disponível no canal do YouTube da Rádio Aviva 7. Agora no canal, você acessa o canal, lá no menu tem a aba Podcasts. Nessa aba você vai encontrar os últimos programas aí, Café com Fé, onde você pode assistir, ouvir e estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Doutor, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família.
seu ministério. E estamos aí, né, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus, Tiago, eu que agradeço pela oportunidade de ser cooperador aí contigo nessa obra. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, todos os nossos ouvintes. Como sempre, até sábado que vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se Deus quiser, sábado que vem estamos aí novamente. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Continue ouvindo a programação através do site aviva7.com e do aplicativo disponível para Android e também iOS. Também estamos na Alexa. É só você usar o comando ouvir Rádio Aviva 7 e pronto, ela sintoniza para você. Fiquem todos na paz do Senhor.